Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial na esteira, 60 minutos hoje. Comecei agora na esteira e hoje eu vou falar de uma coisa interessante. Eu tô falando de Jiu-Jitsu com vocês, de Aikido. E é interessante porque eu voltei a treinar e eu retomei minhas leituras. Eu voltei a ler os livros de Aikido, tá? Para entender. Eu acho muito importante fazer essa ponte, né, entre a técnica e a parte intelectual do Aikido. E eu queria falar uma coisa interessante, né? Eu estava contando do Jiu-Jitsu, que eu fui fazer Jiu-Jitsu, né, com uma pessoa de uma outra arte marcial. E é uma arte marcial de competição, né? A arte marcial que essa outra pessoa vem. O judô é uma arte de competição, tá? Então, a pessoa que pratica artes de competições, judô, karatê, jiu-jitsu, tá? É muito difícil eles entenderem o Aikido, tá? Porque eles vêm já com uma filosofia da competição, né? De quem ganha e quem perde. E o Aikido não tem competição. No Aikido não existe filosofia de vencedor e perdedor, tá? Porque é um Budô, né? E aí eu tô vou mostrar para vocês o livro que eu retomei, que eu li, que eu encontrei muitas coisas interessantes. Esse livro fala também até que ponto a gente pode resistir, né? Num Jiu-Jitsu, por exemplo. Até que ponto a gente fica travando. Resistir é o seguinte, travar, né? Você fica travando a pessoa com a técnica, tá? Que foi o que aconteceu comigo, né? No Jiu-Jitsu. No último Jiu-Jitsu que eu fiz, eu fui fazer o Jiu-Jitsu com uma pessoa, um homem, tá? E ele ficou me travando o tempo todo. O que é travar? Travar é resistir. Ficar resistindo, né? Tanto tempo, ficar resistindo, não deixar você aplicar a técnica. Ele ficou praticamente o Jiu-Jitsu inteiro me travando, tá? E aí eu expliquei que não pode fazer isso no Jiu-Jitsu. Por quê? Porque o Jiu-Jitsu é a aplicação livre de técnicas. Se a pessoa fica te travando, né, competindo com você, porque ele estava competindo comigo, era uma questão de ego ali, né? O ego dele é inflado. Ele é um homem com ego inflado. Você percebe isso, né? A postura dele, ele é egocêntrico. Ele não consegue chegar em você, no outro, né? Ele tem que sair dele, ele tem que juntar, unir, entrar em harmonia, né? A energia dele com o outro. Ele não consegue fazer isso, porque ele vem de uma arte que tem competição. Então ele não entendeu que o Jiu-Jitsu não é competição, não é uma luta, que nem no judô, né? O Jiu-Jitsu é aplicação livre de técnicas. Claro, você tem que fazer com sinceridade, mas acontece que você não pode ficar travando o outro. Porque o Aikido é uma arte de cooperação, colaborativa, né? Então, tem um limite para você travar, parceiro, tá? Tem um limite. Então eu vou levar a moça para vocês livro aqui, que é muito legal. O melhor do Aikido, os fundamentos do neto e do filho do Aikido, do Morihei Ueshiba, o criador do Aikido. Esse livro é super interessante, gente. Eu já li várias vezes esse livro e li agora, tá? Tem uma pergunta aqui. A parte mais interessante é essa daqui, ó. Das perguntas, né? Então são as perguntas que as pessoas costumam fazer sobre Aikido. Uma das perguntas, muita coincidência, né? Uma das perguntas é até quando a gente resiste quando a pessoa vai aplicar a técnica na gente, até quando a gente resiste? Até quanto a gente deve resistir? No Jiu-Jitsu, por exemplo, num treino. Aqui, o autor diz, explica. Eu vou ler para vocês. Olha, durante os treinamentos de Aikido, até que ponto devemos resistir à execução de uma técnica? Resposta do filho e do neto de O-sensei. Não devemos resistir demais, tá? Muitas artes criticam, né, o fato do Aikido não ter essa coisa de ficar resistindo, né, na aplicação da arte. Mas ele explica aqui. A questão é executar positivamente, né, as técnicas.
Porque é o seguinte, ele fala, porque é uma questão de cooperação. Por que você não deve ficar resistindo tanto, né? Quando a pessoa aplica uma técnica em você, quando você vai aplicar uma técnica na pessoa, por que você não pode ficar resistindo para cair? Por que você não pode resistir tanto para cair? E por que você não pode ficar travando? É travar uma pessoa, né? Quando você aplica uma técnica no Diwasa e a pessoa não cai, você fica aplicando, ela não cai, ela fica resistindo. Ela está medindo forças com você. Ela está competindo com você, tentando competir com você em ego, tá? Então, você vai ver muitos homens fazendo isso. Muitos homens fazem isso quando você vai treinar no Diwasa. E você vai ver que são homens bem machistas que fazem isso, E ali é um jogo de poder. O que está em jogo ali, no fundo, não é o Aikido. O Aikido é o pano da frente. O pano de trás é o cara querendo se impor sobre você. É uma questão de gêneros, tá? E você vai entender, se você tem uma leitura mais profunda das coisas, você vai entender que geralmente os homens mais machistas são aqueles que ficam resistindo. Quando se aplica a técnica, ele não quer descer, ele não quer cair, ele não é, a questão não é, ele não é sincero, não é ser sincero ou não. Você tem que ser sincero, mas você tem que ser cooperativo, né? A filosofia do Aikido, ele prega a colaboração e a cooperação. Se você entra num Diwasa, como aconteceu comigo, né? Esse livro é super legal, gente. Eu recomendo, tá? Para quem pratica Aikido, esse livro é essencial. Só que você tem que ler com a cabeça aberta, principalmente o praticante de Aikido. O praticante de Aikido é o que mais tem que ler esse livro. Porque no Diwasa, vários que eu já fiz em vários dojos, você percebe que o homem fica resistindo. Tem homem que fica resistindo, não cai. Não é uma questão de que você não desequilibrou ele. Ele fica medindo forças com você. E aí o Diwasa não é um Diwasa, é o que? Uma luta, né? Tem horas que você entra com uma pessoa no Diwasa que você tem vontade de parar o Diwasa e perguntar pro cara, você quer fazer Diwasa ou você quer lutar? Eu tive vontade de fazer isso, no Diwasa com esse cara aí do judô. De verdade, eu tive vontade de fazer isso. Você quer fazer Diwasa ou você quer lutar? Você quer medir força comigo? Porque você vê o homem fazendo isso, né? Você percebe. Quando você tem uma visão social, você vê que aquele homem é ultra machista, e ele tá querendo competir com você. Mas ele tá usando força. Contra a força não dá. Ele pratica arte marcial desde pequeno. Ele pratica uma arte que deu uma massa corporal para ele. Não tem como se competir com esse. Ele não parou o Aikido, ele continuou, ele não foi tirado de dojos, como aconteceu comigo. Ele continuou continuamente no Aikido. Ninguém tirou ele do dojo. Ele não teve as adversidades e as dificuldades que eu encontrei. Se ele tivesse, talvez ele não tivesse ficado no Aikido. Então, assim, existe no dojo, eu percebo claramente que existe uma briga entre mulheres e homens, tá? De mim com os homens, sim, existe. Alguns homens. Não é da minha cabeça. Eu percebo que o cara tá competindo comigo e que ele quer se fazer em cima de mim. Percebo muito claro. Alguns homens, os mais machistas, os mais graduados. Geralmente o cara é muito graduado e ele vai usar a arte marcial para tentar te submeter. Ele é ultra machista. Ele faz isso nos relacionamentos dele e ele traz isso pro Aikido. Ele não conseguiu, se desconstruir e pensar na harmonia. Porque o Aikido, gente, é harmonia. O que é a busca do Aikido? Por que você faz aquelas técnicas seculares no Aikido? Para buscar harmonia com você, com o planeta e com o outro. Uma pessoa que fica num Diwasa resistindo, ela não está fazendo harmonia, ela está se desarmonizando. Porque ela tem que sair, ele tem que sair do egocentrismo dele, baixar a bola dele, melhorar o machismo dele, porque é uma questão de gêneros.
Desculpa, tem homem que você entra para treinar e você percebe que ele é ultra machista. Ele quer se fazer em cima de você. Porque ele está acostumado a fazer isso nos relacionamentos dele. Se você pegar os relacionamentos dele, ele é assim, ele é autoritário, despótico, agressivo com a companheira. E ele vai trazer isso pro dojo. É o que eu falei pra vocês. O dojo, ele é uma extensão da tua vida, do que você é. Então, tem sim, tem uns 3 homens que eu acho bem machistas, e são os homens com os quais eu não me dou bem. Os outros, todos eu me dou. Não são todos os homens que são assim. A maioria são legais. Você vê que são homens machistas e os homens mais machistas têm uma proporção muito interessante. É por isso que eu falo que o treino, ele vai mostrar quem é esse homem. Quando você treina com homem, você percebe quem é ele, né? Então você percebe pelo treino, pelo jeito dele fazer Aikido com você, dele fazer o Jiwaza, você percebe, esse homem é super machista. Ele tá tentando se fazer em cima de mim. Ele não tá sendo sincero. Ele tá tentando me submeter a ele. Porque o Aikido dele é super autoritário. E aí esse cara tem um Aikido pesado, ogro e autoritário. É um Aikido autoritário. Né? Então ele não conseguiu entender que ele tem que se harmonizar com ele, o planeta, e com a outra pessoa que está com ele. Ele tem que sair do egocentrismo dele. Agora é difícil, quando a pessoa vem de outra arte marcial, principalmente essas artes competitivas, né, judô, karatê, jiu-jitsu, muay thai, são artes que já têm uma filosofia de competição. Então esse cara, dificilmente ele vai incorporar o Aikido. O que ele faz? Porque para ele incorporar o Aikido, ele tem que tirar da cabeça dele essa ideia de competição, de derrotar e vencer uma pessoa, porque isso não existe no Aikido. Por que não existe competição no Aikido, gente? Tá nesse livro. Porque o Aikido é um Budô. É uma arte marcial Budô. E você, se tiver competição, você vai se preocupar, você vai achar que você vai se preocupar com o outro, em vencer o outro, e não se melhorar. E isso vai gerar um sentimento de egoísmo em você. E o Aikido prega justamente o contrário. Né? O Aikido é uma arte que prega a sua evolução. Não você se comparando com o outro. Porque o que a competição faz? A competição, ela coloca já, a pessoa que vai competir, ela já se sente menor que a outra. Por que ela vai competir? Né? Quando você já se sente bem, bom, e você entende que cada um é cada um, você não precisa competir. Você só vai querer competir com o outro quando você se sente menor que o outro. Porque aí você precisa ter a certeza, você acha que vencendo o outro, você é melhor que o outro. É uma ideia falsa, né? Porque você pode muito bem fazer uma luta hoje boa, vencer, e amanhã você pode fazer uma luta ruim e perder. Né? Vencer ou perder numa luta não quer dizer nada. Não quer dizer que você seja melhor que o outro, que sua arte é melhor que a outra. Então o Aikido, ele tira a competição, que eu acho ótimo. Porque é uma arte que se preocupa em tirar o egocentrismo, a vaidade, o egoísmo das pessoas. Por isso, quando você entra num Jiwaza com um cara e ele fica te travando, ou seja, resistindo, você entende que esse cara não sabe Aikido, ele não sabe Jiu-Jitsu, ele não sabe fazer um Jiwaza, ele não sabe Aikido, ele não incorporou o Aikido e a filosofia e os preceitos básicos do Aikido, né? Que é a cooperação. Né? O Aikido é uma arte cooperativa. Não é que você vai facilitar o outro. Não é isso. Não é que você vai dar vida boa pro outro, proteger o outro. Não vai ser sincero, não é isso. Só que é o seguinte, tem até um ponto para você resistir e travar uma pessoa no Jiwaza. Por quê? Porque tem que fluir. O Jiwaza, ele tem que fluir. Ele tem que ter harmonia entre as pessoas, né? Se você entra com uma pessoa, que nem aconteceu comigo, né? Você entra com uma pessoa que está lutando, ele não estava fazendo Jiwaza comigo. Ele estava lutando comigo. Era uma questão de poder. E aí eu vou mais longe, porque como eu tenho a visão do machismo muito clara, ali era assim, era um homem machista, bem machista, tentando se sobrepor sobre mim.
porque ele provavelmente sabe, né, que eu sou contra o machismo, falo mal do machismo. Eu senti até uma questão pessoal, porque é pessoal, né? Tudo na vida é pessoal, tá? Eu percebi que ele tem uma questão pessoal comigo, tá? Mas normal, ele é ultra machista. Ele é bem machista, esse cara. Bem machista, você percebe? Eu percebo, é muito bom treinar com ele, só que eu tenho que dar um tempo, tá? Por quê? Porque é o seguinte, eu fiquei muito brava, muito irada com o que ele fez no Juasa. Então eu tô com ele na tampa do copo, tá? Então eu não posso treinar com ele por um tempo, senão eu vou explodir com ele, tá? É porque eu maneirei com ele, tá? Ele foi pra cima de mim com tudo, me travou, não deixou fazer o Juasa. Isso não é só ele, tá? Eu vi muitos homens fazerem isso. Porque é uma questão de machismo, é uma questão de gêneros, é briga de gêneros. Por isso que eu falei que na arte marcial, se você é uma mulher intelectual, você vai perceber. Existe um conflito de gêneros. O conflito de gêneros na arte marcial ele fica muito mais evidente. Não é paz e amor e harmonia entre homens e mulheres nos dojos. Não tem. Tem homens legais, evoluídos, que têm, né, uma sabedoria e que buscam uma harmonia com você, mas tem homens que querem se sobrepor a você. E aí eles vão te travar no Juasa, vão querer ficar aparecendo em cima de você, né? Ele vai querer ficar te dando aulas, como se ele fosse muito, só ele soubesse, né? Então é assim, o homem, ele tem várias, né, posturas que demonstram que ele é machista. Então eu percebo claramente quando um homem é bem machista. É muito claro pra mim. É fácil, né? Eu já estive em dojos com muito machista, muito homem machista. Praticamente só tinha gente machista, né? Em dojos bem difíceis. Agora eu tô num dojo muito bom, tá? Mas tem alguns homens bem machistas lá e você percebe. E eles travam. Eles não vão só travar você, vão travar outras pessoas. Por quê? Porque eles não entenderam, e homens graduados, tá? Porque eles não conseguem controlar seus egos, eles usam o Juasa para aparecer e para se sobrepor a você, e eles não conseguem entender que a filosofia do Aikido é a harmonia, e a harmonia tem que ser em tudo, até com o teu colega, o teu quê. Você tem que ter harmonia com o teu quê. Você não pode se sobrepor, o Aikido é um diálogo, né? Então, às vezes, com algumas pessoas, quando eu entro no Juasa, eu tenho vontade de parar e perguntar, você quer fazer Juasa ou você quer lutar? O que você quer? Sexta-feira eu pensei nisso, porque ele queria lutar, ele não queria fazer Juasa, ele queria lutar. É diferente, tá? Ele trouxe o judô, ele acha que o judô, a referência dele é o judô, então ele está acostumado com competição. Então ele não consegue entender que Juasa não é competição, não é ficar medindo força. Ele resistindo e eu tentando, né, derrubá-lo, não é isso, né? O Juasa é uma harmonia entre os dois, é um diálogo. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ficar mole. Eu, por exemplo, caio sem me desequilibrar. Todas as vezes que eu caio, praticamente, inclusive com ele, eu caí porque eu quis cair. Eu poderia resistir e não cair. Por que eu caí? Porque o Juasa é cooperativo e colaborativo, é uma harmonia. Ele aplica a técnica, eu sinto um pouco, né? E não vou ficar resistindo. Não é essa a função do Juasa. Juasa é treinar ataques livres, técnicas e ataques, né? Aí depois, no meio do Juasa, depois que ele tinha me travado bastante e me irritado bastante, porque eu vi, é um cara super machista. O ego dele é assim, ele se acha, né? Veio de outra área, acha muita coisa, ele não sabe nada do Aikido, né? Provavelmente nunca leu livro, não reflete, né? Chegou um momento no meio do Juasa que eu estava bem irritada já, tá? Porque eu entendi que ali não era um Juasa que ele estava querendo fazer, ele queria lutar. Ele queria lutar. Só que ele tinha que ter me avisado, né? Se ele queria lutar, porque eu estava com a filosofia do Juasa, que é cooperação. Ele queria lutar, tá? Queria que o ego dele se sobrepusesse a mim. E ele estava fazendo um jogo
autoritário. Então ele me irritou bastante. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer outros ataques. Eu não vou fazer só o Showman, Yokomen, vou fazer outros ataques. Ele não respeitou o Juasa. Né? Ele não respeitou o Juasa. Por que eu vou respeitar? Né? E daí ele se irritou. Vocês verem como o homem machista, ele é problemático, né? Bem problemático. E ele é vaidoso, se acha, né? Aí ele, no meio do Juasa, ele me ameaçou. Ele falou assim, cuidado, hein? Cuidado, hein? Ele me ameaçou. Olha o absurdo. Olha como ele não consegue entender que o Juasa é harmonia, não é luta. É? Aí eu virei pra ele e falei, olha, é ataque livre de Juasa. Aí ele me aplicou, eu caí. Depois eu não caí mais. Depois eu comecei a resistir como ele fez. Aí ele se incomodou. Porque ele é massa, né? Ele é forte. Tá? E ele estava usando força. Força e outra. Ele não estava fazendo Juasa, porque ele não sabe fazer Juasa. Ele estava lutando. É diferente, né? Então, esse livro fala bastante disso. A gente entende, eu entendo perfeitamente bem. Eu muitas vezes, quando eu ia treinar com esse cara, eu pensava assim, que eu lascava a técnica, tá, nele. Porque eu olhava pra ele e falava, esse cara é um machista. Esse cara é machista, esse cara me prejudica, né? Ele me prejudica e prejudica outras mulheres, ele é machista. E aí, é claro, eu fui ficando com raiva, eu não gosto dele, tá? Depois do Juasa, então, piorou. Eu tenho raiva dele. Tenho que admitir pra vocês isso. Eu peguei raiva dele. Depois do Juasa, com o que ele fez. É claro que eu aprendi bastante coisa. O Juasa, tá? Mas eu peguei raiva dele. Então, o que acontece? Eu não posso treinar com ele, porque eu vou tentar descontar o Juasa que ele fez, né? Porque foi ofensivo, né? O que ele fez no Juasa. Ele usou a força dele, foi covardia, tá? E ele não me falou que ele queria lutar, né? Lutar é uma coisa, Juasa é outra, né? Então, existem coisas que você vai perceber muito claro quando você está numa arte marcial. O conflito de gêneros fica muito forte, muito acirrado. Na minha opinião, fica. Pra mim, fica. Tá? O conflito com o homem fica bem acirrado. Pra mim, na arte marcial. Porque eu percebo claramente qual é o homem bem machista. Só de treinar com ele. E isso me gera uma raiva dele. Então, só que no Aikido não pode ter raiva. Você não pode ter raiva no Aikido. Você tem que ter um sentimento de harmonia, tá? Porque isso te atrapalha, né? Você tem raiva, atrapalha, né? Porque você tem que trabalhar isso. Mas para mim, um conflito com um homem, entre homem e mulher no dojo, é claríssimo. É fortíssimo, né? Ele aparece e vai aparecer no seu desempenho do cara. Eu percebi que era pessoal. Eu percebo que ele tem problema pessoal comigo. Percebo, claramente. E percebo que ele é ultra machista. Né? E ele usa a arte para tentar submeter a mulher, né? Você percebe isso? Sinceramente, eu não sei como é que tem mulher que se relaciona com ele. Horrível. Eu sou sincera. Ele é um homem horrível. Eu tenho raiva dele. Eu fiquei com raiva dele, né? Então, meu copo tá alto com ele. Então, eu não posso treinar com ele. Tem 3 pessoas que não dá pra treinar. Porque eu vou estourar os 3, né? Então, assim, são pessoas que colaboram com o meu Aikido? Sim, colaboram. Mas, pelo outro lado, me dão irritação e raiva. Então, e a raiva e a irritação me desgastam muito. Então, é isso que você tem que entender. Uma mulher muito inteligente, ela vai perceber o machismo dos homens. Se ela é muito politizada, ela vai ter raiva desse homem. E isso vai desgastar ela. Então, são coisas que você tem que admitir. Vocês veem que a mulher tem que administrar muitas coisas, né? É bem desgastante para a mulher praticar arte marcial. É bem desgastante, né? Você tem que gostar muito. Então, eu acho que é isso, gente. A gente fala que a gente tem que treinar com todo mundo. Depende. Tem pessoas que te acrescentam treinar, tem outras que não. Se a pessoa fica te travando, o que você vai ganhar treinar com uma pessoa que te trava?
tá colocando o ego dele sobre você. O que você vai ganhar com uma pessoa dessa? Nada. Ele pode ser bom tecnicamente, te dar dicas, mas não vale a pena você treinar com uma pessoa dessa. Ele não entendeu a filosofia do Aikido, é só técnica que você vai aprender com ele. Não é o Aikido, né? O Aikido é um todo. É técnica, é harmonização com o outro, é diminuir o ego, né? Então é isso. Esse livro é legal, tá? Vocês leiam, tem técnica, você dê uma olhada nele. Eu tô lendo esse livro, tô lendo o outro também, tá? O Espírito do Aikido, que eu vou contar para vocês um pouco. É bom, eu acho que o conhecimento da arte marcial, ele vai além da técnica, tá? Ele tem que ter uma abrangência, você tem que ler livros, entender, para não acontecer que nem esse cara aí, que entrou, ele já é graduado, entrou lá e começou a lutar. Ele não conseguiu abaixar a bola dele, o ego dele, e descer do pedestal. Comigo é fácil ele derrubar, mas uma pessoa do tamanho dele, não sei se ele consegue, tá? Aikido ele não fez, nem de Wasa, ele não sabe o que é de Wasa. Ele não sabe, né? Mas você vai ver que tem muitos homens, né, assim. O homem, quando ele entra no Jiwasa, como o homem é problemático, naturalmente problemático, né, o ego dele sobe no Jiwasa, ele se acha demais. E ele não entendeu que no Aikido não tem competição e não tem ego. O Jiwasa é apenas para você se harmonizar com o outro, com o planeta, você melhorar, você praticar o Budô. O Jiwasa é isso. Não é para você derrubar a pessoa. Você derruba, claro. A pessoa faz o quê? As quedas para se defender. Não é porque ela perdeu. O cara falando, chamando as pessoas de cadáver. Então, é uma visão completamente deturpada da queda, né? Você não cai porque você está morto, que nem as outras artes marciais pensam. No Aikido, a queda, os ukemis, você faz para se defender, a defesa. É para você se afastar do oponente. Então, ele já tem uma visão deformada. Ele está fazendo judô com técnica de Aikido. Não vai conseguir fazer Aikido nunca. Mas paciência, tem homens que são um pouco evoluídos, né? Você tem que conviver. É interessante você conviver de longe, né? Mas até isso eu acho que você tem que ver, né? Quando você treina, quem te agrega, quem não te agrega, quem não está evoluído no Aikido. Porque a evolução no Aikido não é técnica. Técnica, se você fizer, você memoriza. Eu estou falando do espiritual, do emocional, de absorver a filosofia do Aikido. Isso sim é evolução no Aikido. E é mais difícil, né? Então, às vezes, você tem que escolher bem com quem você vai treinar, né? Porque às vezes aquela pessoa, ela até te agrega tecnicamente. Só que é o todo, né, o Aikido. Só que ela não te agrega na outra parte, que é a harmonização, né? Ela fica resistindo. Ela não entendeu a filosofia do Aikido ainda. É isso, gente. Bom, eu vou contando desse livro, do que eu tô lendo, e vou trazendo, né, do que eu tô vivendo no dojo, e vou fazendo uma ponte com esse livro. Então, uma das coisas que eu vejo muito, voltando no Jiwasa e nos treinos, é resistência. A pessoa fica resistindo, travando você na hora de aplicar a técnica no Jiwasa. Ela não pode fazer isso. Esse livro já está falando isso, né? Tem até um ponto para fazer isso. Justamente porque o Aikido não é competição, não é luta, e não é... e é cooperação. Né? Se você fica travando uma pessoa, você não está cooperando, você não está dando fluidez, você não está dando movimento e deixando o ki circular. Ninguém faz nada, né? Se a pessoa trava, é muito fácil você travar uma pessoa. A pessoa trava outra, tá? Então, é por isso que muitas vezes o cara aplicou a técnica em mim, eu caio. Eu caio para defesa. E outra, para ele aplicar a técnica. Tem que ter fluidez, eu tenho que entrar em harmonia com ele. É um diálogo, não é uma imposição. Mas paciência, é difícil lidar com homens. Principalmente no Aikido, né? Que é uma arte sem competição, sem coisa de gente. Você vê, o homem traz isso, ele é bem doente mesmo, né? Coitado. O gênero foi criado com essa imagem distorcida de competição. Então ele vai levando isso. Só que tem homens que são mais complicados. Você percebe o machismo dele. Sinceramente, eu não sei como é que tem mulher que fica com esse cara. O robô. Deus me livre. Eu não sei como tem mulher que fica com alguns praticantes de artes